Em nome da Clínica Almar, eu quero agradecer a toda a presença de vocês. Esse é um evento acadêmico. E a gente vai tentar deixar, tanto no piano, daqui a pouco, como nas palavras de algumas pessoas que passaram por aqui, como nas minhas palavras a partir de agora, mensagens importantíssimas para que uma pessoa consiga reviver ou se recuperar de doenças muito graves. E o gesto para a gente começar a nossa sessão de hoje é esse aqui, ó. Há cerca de 3 anos atrás, o Rabino Alpern, grande guia espiritual da Sinagoga Beit Rabat dos Jardins, que está aqui presente honrando a gente, um pouquinho antes de eu ter caído no meu 12º acidente vascular cerebral, toda vez que eu passava pela sinagoga, ele me esticava a mão fazendo assim. E não falava nada para mim, mas eu podia ler nos olhos dele que ele falava assim para mim: mas, Beni, você só passa por aqui correndo, você só fica correndo de lá e para cá, você só quer ganhar dinheiro, você não pode entrar 5 minutos dentro da sinagoga para rezar, para se espiritualizar, para conversar com Deus. Beni, era isso que ele me falava. O tempo passou e o 12º AVC acabou chegando, o pior de todos os acidentes vasculares cerebrais pelos quais eu passei, e realmente dessa vez eu achei que não ia ter volta. E eu chegava, por a enorme consideração que eu tinha pela sinagoga e pelo rabino, e perguntava para o rabino: mas rabino, me diga para mim, eu vou voltar? Eu vou conseguir falar de novo? Eu vou conseguir trabalhar, rabino? E esperava uma palavra boa dele, e o rabino 3 vezes me respondeu não. Eu falei: puxa vida, mas eu estava esperando tanto do rabino que eu tanto tenho orgulho, e aí na 3ª vez, logo depois do não, ele me explicou a resposta dele. Meu querido Beni, ele falou, se fosse para você voltar igual, Deus jamais te faria sofrer tanto. Eu quero agradecer publicamente ao Rabino Alpern, porque depois que ele terminou de falar isso, ele disse que eu ia voltar melhor. E isso chama-se esperança. Como o nosso evento de hoje é absolutamente acadêmico, essa é a primeira palavra que eu gostaria de dizer para todas as pessoas que precisaram da gente, algumas que ainda precisam da gente. Estou vendo um que ainda não saiu dessa maldita cadeira de rodas, vai sair, mas está maravilhoso, já já ele vai falar, logo depois de mim. Então, que a primeira palavra que os médicos precisam entender, de uma vez por todas, que nós somos seres humanos. Nós vivemos de emoções. As emoções podem deixar a gente feliz, mas também podem nos adoecer. E foi com essa esperança que o Rabino Alpern me deu, de voltar melhor, que eu estou aqui hoje, e que eu espero poder tocar piano, apesar de ter sido sabotado, porque esse piano é muito mais difícil do que eu estou acostumado a tocar, mas mesmo assim nós vamos tentar tocar o piano, que vai ser a segunda mensagem, e que eu possa levar essa mesma esperança a todas as pessoas que precisam da nossa equipe da neuromuscular, oriunda da Escola Paulista de Medicina, aqui dentro da Clínica Almar. Muito obrigado, Rabino. E depois dessa palavra, que é tão importante para as pessoas se recuperarem, a gente escolheu uma pessoa que está com a gente há alguns anos e que é um fenômeno. Ele é um fenômeno porque ele vai responder essa pergunta que eu nem imagino como, mas acho que todo mundo vai ficar bem contente. Talvez alguns de vocês podem derramar uma lágrima ou outra, mas será uma lágrima do bem. Então agora eu vou pedir para o Andrezinho Venturini, que está aqui com a sua bela mãe, que eu quero que ele responda para todo mundo aqui presente. Porque tem tanta gente que precisa ouvir isso. Nós passamos por um momento do mundo
muito estranho. Vocês vão ver daqui a pouco. O mundo parece que está de ponta cabeça. Tem muita coisa muito estranha acontecendo. André Venturini, como com todos os problemas que você tem e ainda não consegui te tirar dessa cadeira? Como você consegue ser tão bonito, por dentro e por fora, e tão feliz? Bom, primeiramente, eu olho no espelho todo dia de manhã, eu não consigo ficar bravo com Deus. Tenho muito orgulho do que eu sou, do que eu me tornei com essa doença. Sou até grato por ela. É muito difícil falar isso. Eu consegui isso através da interiorização, que é uma coisa que se alcança até mesmo com yoga, que você tanto fala. E a doença me deu o caminho para ter esse autoconhecimento. E até por isso eu agradeço por ela. Maravilhoso, André. E eu vou te repetir, vou ser obrigado a te repetir. Se alguém, Andrezinho, daqui, que já apareceu logo de cara no comecinho do nosso evento, se alguém perguntasse para mim se eu pudesse escolher, Andrezinho, entre ter tido um AVC ou 12 AVCs, ou se eu tivesse a condição de poder esquecer os 12, ou de não ter tido nenhum, eu estou junto com você, André. Eu escolheria perante a Deus ter tido todos os 12 AVCs. Sabe por quê, Andrezinho? Porque pode terminar, lógico. Deus, ou essa consciência maior, que nós chamamos de Deus, ele criou tudo a partir da escuridão, do zero. Então, só por estar vivo, vendo essas 16 milhões de cores, temos muito no débito, estamos no débito. A gente não tem o direito de reclamar da vida. Estamos devendo muito só por estar vivo. O Andrezinho, mãe, não tem nada para reclamar da vida. E a gente, muitos médicos, passam o dia inteiro trabalhando. Aqui está cheio de doutor, e os doutores passam o dia inteiro vendo as pessoas não pararem de reclamar da vida. Então, vamos deixar juntos essa mensagem. Vamos, para começo de conversa, parar de reclamar. Principalmente nesse momento que o mundo atravessa, o que a gente mais vê, mãe, é as pessoas reclamando. Então, estou com você, vamos aproveitar. O céu não está azul hoje. Eu combinei com ele, mas dessa vez falhou. Mas, em todo caso, não está chovendo, está gostoso, o lugar é bonito. Então, que vocês aproveitem. Nós temos muitas palavras muito importantes do nível da esperança para falar aqui para vocês hoje. E, nesse momento, eu vou dizer o seguinte: eu vou me aproximar do piano e eu vou tentar tocar piano, mas não é para me mostrar que eu sei tocar piano. É por uma única razão. É para dar um conselho a todos os médicos aqui presentes. E esse evento vai ser transmitido ao mundo inteiro, aos Estados Unidos, à Itália, à França e ao Japão. Então, que o mundo inteiro escute agora essas palavras que é tão importante. O médico da Salpêtrière, de Paris, quando eu saí do 12º AVC, eu fui embora à revelia do hospital, ele me disse categoricamente o seguinte: doutor, o senhor não vai mais poder ser doutor, o senhor nunca mais vai mexer o 5º dedo, o 4º dedo. Então, já que eu não ia poder mais trabalhar, eu não ia nem mais poder tocar piano. Então, a tentativa de tocar piano aqui hoje, e eu vou conseguir, viu? Eu vou conseguir, mas é para mostrar para todas as pessoas que precisam da gente que tudo pode depender só da gente. É a vontade ligada à esperança e à resiliência que faz a gente conseguir as coisas na vida. Então, para vocês, agora eu gostaria de chamar a minha professora de piano, Luciana. A Luciana vai falar um pouquinho sobre as músicas curtinhas. Primeiro, eu queria dizer que é uma alegria, um prazer
conviver com o Dr. Beni. Ele é uma pessoa muito cheia de amor, muito com um coração cheio de luz, de bondade. Isso é inspirador e me faz ver a vida com outros olhos a cada aula. Depois eu queria dizer que ele é uma pessoa, como aluno, ele é muito dedicado, extremamente estudioso, se esforça, se dedica. E, finalmente, eu queria deixar um recado agora como musicista. A música é algo que nos transforma de dentro para fora, que nos molda, que nos faz pessoas melhores, enxergar o mundo com mais sensibilidade, com mais amor. Então, eu fico muito feliz de compartilhar esse momento com ele e de vê-lo, ter o prazer de apresentar um pouco das nossas aulas aqui para vocês. Tá bom? Ele escolheu algumas peças extremamente difíceis, porque ele gosta de coisas desafiadoras. E a gente escolheu das mais de 600 composições do Mozart. Ele escolheu 2 peças conhecidas, uma a mais dela, a Ala Turca, ou Marcha Turca, que é uma peça referência mundial, em todos os lugares, em todos os concertos, ela está presente. E a outra peça do Mozart que ele escolheu foi uma sonata, também extremamente conhecida. E ele vai apresentar também uma peça do Beethoven, o Pour Elise do Beethoven, e vai finalizar fazendo uma peça que é exatamente como ele é, tranquilamente feliz. Esse é o nome da peça. Vamos seguir. Vamos lá, professor?
Em primeiro lugar, parabéns para todos vocês, que vocês mereceram conhecer o Dr. Benny. Parabéns, porque Benny, além de ser um grande profissional, Benny é uma fonte de esperança e de fé. Que continue tocando o piano para todos nós, todos os tipos de músicas, tá? Para o Andrezinho, eu queria dizer uma palavra também. Você falou várias vezes que você agradece o bom Deus, etc. Mas a receita bíblica diz que logo após agradecer, tem que pedir. Tem que agradecer, mas não é que pode pedir. Deve, em seguida, pedir. Sempre, mas nesta ordem, agradecer e de pedir. Porque lá em cima, o bom Deus, com todo respeito para todos os médicos, o bom Deus é o chefe do hospital. Então, mais do que você está pedindo, Ele quer lhe dar mais ainda. Mas tem que pedir, tem que externar isto. Tente e verá resultados. Já que a capa do livro tão especial fala de amor e vida, eu gostaria de transmitir 3 pontos sobre esses 2 assuntos. A Bíblia tem 5 livros. É muito interessante como é que a Bíblia fala de amor. No primeiro livro, se fala de amor entre marido e esposa,
e pais e filhos. No terceiro livro, se fala sobre amar o seu próximo. E no quinto livro, se fala de amar o Criador. É um processo muito interessante. O primeiro amor que devemos procurar, desenvolver e treinar é amor entre o casal e entre os pais e filhos. Isso nos leva a amar nosso semelhante. E depois chegamos no auge do processo de amar o próprio Criador. O segundo ponto que eu queria deixar com vocês, o amor que devemos ter para o nosso semelhante, a ordem bíblica é muito curiosa. Ela fala, ama o seu próximo como a ti. Mas como a ti? É impossível. Quando nós acordamos de manhã e o dedinho está nos doendo um pouco, a gente se preocupa com o dedinho mais do que as manchetes. Então, como é que nós podemos amar o próximo como a ti mesmo? A resposta é muito bonita. Quando a Bíblia nos manda amar o seu próximo, não está falando da quantia de amor. A quantia de amor que a pessoa tem por si é muito maior. A Bíblia está falando do tipo de amor. O que quer dizer o tipo de amor? O amor para nós é tão forte, o próprio amor, que nós sempre justificamos qualquer ato e qualquer palavra nossa. Você não sabe que ele falou da minha mãe antes. Você não sabe que ele me fez ontem, etc. Sempre justificamos nossas atitudes e nossas palavras. Então a Bíblia diz, procure justificar o seu próximo. Não amá-lo com a mesma quantia de amor, mas procura justificar, entender o seu próximo. O terceiro ponto, um grande mestre nosso que viveu 2 séculos atrás, uma vez contou para seus alunos, ontem à noite saindo de um bar, nas altas horas da noite, eu andando na rua, eu vi 2 bêbados saindo do bar. E eu escutei a conversa deles. Um falou, A falou para o B, B, você me ama? Sim, falou B. Então A perguntou, você sabe que me falta? Ele falou, não. Então como você pode alegar que você me ama? Amor quer dizer saber que seu próximo precisa. Às vezes basta um e-mail gostoso, um sorriso, um abraço, 5 dedos. Esta é a maneira de amar. Eu quero dizer a todos que o bom Deus abençoe todos vocês, que venham aqui só para as festas, não para se tratar com Benny, simplesmente para ficar com um homem muito raro. Que todo mundo tenha alegrias, muita paz, muita felicidade e o tempo necessário para curti-las. Muito obrigado. Rabino Zamenkizint, boa Chaim. E agora, continuando ao nosso evento, o nosso evento acadêmico, nós vamos passar para uma outra fase do evento e eu vou até a Maria Amélia. Maria Amélia, vem aqui, não foge não. E a bengala não existe mais, já jogamos fora. Não tem mais bengala. Não tem mais bengala. Olha aqui. A pergunta para você é a seguinte, Maria Amélia. É mais fácil do que a pergunta que eu fiz para o Andrezinho. E eu queria que você deixasse para todas as pessoas aqui presentes. A primeira vez que a Maria Amélia veio até a nossa clínica para pedir para ganhar mais músculos, ou seja, para ter maior qualidade de vida, ela simplesmente, a primeira vez, foi incitada a plantar bananeira dentro da nossa piscina.
E a pergunta é, Maria Amélia, o que isso significou para você? Para mim significou os medos da minha infância, porque eu quase morri afogada. E quando o Beni me desafiou, num dia, eu voltei num outro dia para poder fazer isso. O medo era grande, só que o que eu percebia é que atrás de um grande medo podia existir um grande prazer, uma grande conquista. E eu aceitei, porque o Dr. Beni mostra para mim, fisicamente, não só na palavra, o quanto ele pôde superar e o quanto eu posso também me superar. Então eu consegui superar esse medo e dar um tibu na piscina e virar cambalhota com o Andrezinho do meu lado, né? E o Dr. Beni na ponta da piscina. Superei meu medo, graças a Deus. E hoje tenho mais músculo, tenho mais força, tenho mais vontade e acredito o quanto eu posso mudar ainda a minha realidade. Obrigado pelas palavras, Ana Maria. Já beijei teus óculos, você viu? Eu queria agradecer a presença da editora Clá, que é a editora de todos os meus livros literários. Esse é o 8º livro que nós estamos lançando. Só que esse livro é um livro que não foi editado. E o meu editor, talvez por gostar muito de mim, Fábio Umberg, disse assim a toda a nossa equipe aqui da clínica: mas, Beni e pessoas, se eu editar isso, eu vou ser processado e preso. Como eu não podia lançar um livro sem livro, nós resolvemos fazer nós mesmos. Então, todos esses livros que vocês receberam foram as meninas, a Gabriela, a Beatriz, a Júlia, a doutora Patrícia que fizeram. Porque a gente quis fazer o livro com ou sem editor. Agora, o Conto Proibido, que o editor achou que podia levá-lo à cadeia, já está na mão de vocês e será reescrito de uma maneira mais suave. Mas ele tem muito a ver com o começo de tudo isso que está acontecendo no mundo, não é verdade? E eu sou, minha principal especialidade, eu sou patologista. Eu vou explicar primeiro o que é um patologista. Não é um cara ligado em pato, não. Patologista, mas um patologista é um tipo do médico que os outros médicos não gostam muito de conversar. Porque os médicos, em geral, na faculdades de medicina, eles nunca treinam muito olhar no microscópio para fazer diagnósticos. Então o patologista está sempre na frente, porque eles não foram treinados para isso. E é incrível como Deus fez as coisas. Quando a gente enxerga o mundo com os olhos, com o microscópio, a gente compreende muito mais o que é a pele, o que é o sistema nervoso, qualquer órgão que a gente possua. E, nesse momento, eu aproveito, agora que eu vi uma das irmãs dele aqui presente, eu não posso me conter, agora vi duas. Eu vou, nesse momento, homenagear o maior pediatra da história do Brasil, o meu pai, Benjamin José Schmidt. Desculpa. Eu quero dizer o seguinte: somados os 60 anos de Benjamin José Schmidt, o criador do teste do pezinho, ele foi presidente da Sociedade Internacional de Pediatria por 10 anos seguidos, com sede em Paris. Ele salvou milhares de crianças. Somando os 60 anos de Benjamin José Schmidt aos meus 50 anos que completarei nesse próximo dia 17 de novembro, a família Schmidt completa 100 anos, um século, prestando serviço público de alta qualidade e serviço privado da mesma proporção. Benjamin José Schmidt foi o fundador do Laboratório Lavoisier, que foi considerado um dos laboratórios mais fidedignos, de maior acuracidade. Então, a você, meu pai, a sua alma, onde quer que ela esteja, aqui vai a minha homenagem.
Como o editor não quis que eu fosse para a cadeia, como o editor ficou com medo do conto proibido, que é o dia que o mundo parou, eu pedi ao Conselho Federal de Medicina, através de um grande aluno, um grande amigo meu, e perguntei ao Conselho Federal de Medicina se eu podia vir a público fazer o que eu não posso fazer na televisão, fazer o que eu não posso fazer perante a imprensa. Eu quero saber se eu posso dar minha opinião. Eu tenho 50 anos de anatomia patológica. Eu posso dar minha opinião? E esse médico da Escola Paulista de Medicina, que foi meu aluno, hoje é um dos maiores neurologistas do Brasil, quem sabe do mundo, eu admiro muito, ele falou, é lógico, Beni, que você pode dar a sua opinião. Então eu estou livre para dar a minha opinião. E então, aqui vai a minha opinião. Meu Deus do céu, eu estava tratando de um paciente. Estava numa clínica, essa clínica não existia. Estava voltando para casa. E, sem querer, ouvi na televisão os jornalistas falando, o mundo vai acabar. Esse vírus vai matar todo mundo. Já morreram não sei quantas mil pessoas. O que mais me impressionou era a maneira como esses jornalistas transmitiam essa notícia. Eu não sabia se eles estavam irradiando um gol do Pelé. Não, eles estavam falando de mortes. Foi isso que eu ouvi. E isso que me encheu de vontade, em sendo patologista, de escrever esse novo livro. E eu vou explicar para você, para vocês todos, aonde o patologista vê, e talvez outros médicos não conseguiram enxergar, e os leigos jornalistas não têm absolutamente culpa nenhuma, porque eles têm que obedecer aos seus editores, creio eu. Mas aqui vai. Vou começar falando o seguinte, o que é um vírus? Eu vou responder o que é um vírus, mas isso não significa que eu saiba o que é um vírus. Muitas vezes a gente define alguma coisa com palavras, com teoremas, com hipóteses, mas que a gente não sabe realmente do que significa. E o vírus é o tipo do micro-organismo que é assim. Então, eu confesso que eu não sei o que é um vírus, profundamente. Mas eu vou dizer o que os cientistas falam que ele é. O vírus, esse vírus, Covid, é um vírus que não tem DNA. Aliás, os vírus ou têm DNA ou têm RNA. Não existe nenhum vírus que tem DNA e RNA. O vírus de RNA é ácido ribonucleico. E ele é um vírus que se replica realmente muito rápido. Mas, aqui vai agora a palavra do patologista, que estranha tudo que aconteceu no mundo, tudo que falavam no mundo. O vírus é intracelular. O que significa o vírus ser intracelular? E eu vou agora pegar o meu celular para explicar o que é intracelular. Aqui está o meu celular, para explicar o que é um vírus intracelular. Imagine que a bateria do celular seja um vírus. A bateria do celular está dentro do celular, correto? E eu vou perguntar para a mãe do Andrezinho. Mãe do Andrezinho, vamos supor, eu estou no celular com a senhora. Vamos supor que a minha bateria do celular parou de funcionar. Eu consigo falar com a senhora? Quanto tempo? 0. Então repita aqui comigo no microfone. Quanto tempo? 0. É 0? É quanto? 0. É 0? É 0 mesmo? Ai, que bom que é 0. Então, meu Deus do céu, olha aqui. Como é que pode o vírus sair num perdigoto da boca? Se o vírus não pode existir fora da célula. O vírus não pode se disseminar como o mundo falou. Porque o vírus intracelular, o vírus não é um ser vivo, cientificamente. Por que que nós, cientistas, não consideramos um vírus um ser vivo? Porque o vírus não vive sozinho. Ele só vive e não vive porque o vírus não tem vida, ele não é um ser vivo. Mas ele precisa do motor da célula para se replicar. Ele precisa das mitocôndrias, precisa do ciclo de Krebs, precisa da quebra do glicogênio, ele precisa de um monte de coisas para poder se replicar. Mas ele sozinho, ele não consegue fazer nada. E ele não é transmitido por perdigotos. Eu não joguei um
uma aguinha na mãe do Andrezinho, eu jamais faria isso, aliás. Podia ter pego no Andrezinho já pegar Covid. Não é assim que a gente pega Covid, viu? O patologista jamais vai dizer alguma coisa parecida com essa. E a gente for ver, muitos países que viveram aglomerados tiveram menos casos de infecção, ao contrário de outros. Então, a aglomeração não explica a transmissão viral. E agora eu vou falar uma coisa bem legal do futuro que vocês vão poder viver, se Deus quiser, todos vocês. As crianças, não existe nenhuma criança que foi acometida por uma infecção grave de Covid descrita na literatura. Eles são refratários, é a palavra correta. Eles não respondem ao Covid. Eles não respondem de maneira alguma. Então, houve um certo exagero, do ponto de vista do patologista, das escolas pararem as aulas. Os alunos foram muito comprometidos. Isso é um pecado. Desculpa, doutora Patrícia, mas isso foi um pecado que aconteceu no estudo dessas crianças, porque um menino estava infectado pelo Covid e a escola parava de dar aula. E isso sempre será um pecado. Mas tem mais. Talvez seja pela refratariedade que as crianças têm ao Covid, é que está a resposta de como a gente deveria lutar com ele. Nós, idosos, aqui tem alguns idosos, viu, mãe? Aqui tem alguns idosos hoje. Nós, idosos, conforme o tempo vai passando, a pontinha final dos cromossomos, que contém o material genético, vai encurtando. À medida que vai encurtando o nosso tempo de vida, os cromossomos vão encurtando uma coisa que a ciência chama de telômeros. Então, talvez, isso é uma opinião. Eu nunca fiz estudo sobre isso, mas porque não sou pediatra como meu pai. Eu sou patologista. Mas, na minha humilde opinião, o segredo das crianças não pegarem doença verdadeira, só são infectados pelo Covid, está nos telômeros. Então, os cientistas aí, que vão escutar nos Estados Unidos, na Itália, na França e no Japão, vamos estudar quais são os genes dos telômeros que podem ser responsáveis por dar essa refratariedade às crianças, e para que, se surgir um Covid com uma mutação, ou como diz certas emissoras de televisão, para fazer sucesso, uma variante, porque o brasileiro talvez não saiba entender o que significa uma mutação, né? Uma variante é mais fácil. Então talvez surja uma variante e a gente possa lutar contra essa variante de uma maneira melhor. Por falar em variante, eu quero dizer o seguinte sobre os adultos. De 90% das pessoas infectados é estar com o vírus. Mas para ter doença, pneumonia, por exemplo, viral, é preciso ter a doença. E foram muito poucas as pessoas que ficaram realmente doentes, com a infecção viral. Terminando, eu faço questão de dizer o seguinte, para o mundo inteiro, assim que for traduzido para o inglês, não morreram milhões de pessoas de Covid. Não morreram e não morrerão. O vírus é letal. Eu errei no começo, mas eu tenho uma desculpa boa. Errei por uma determinada pessoa aqui dos Jardins, simplesmente rasgou o nosso testamento quando a gente se forma médico. Rasgou o testamento de Hipócrates, porque ele proibiu as autópsias. Ora, meu Deus do céu, como é que um patologista vai poder dar um diagnóstico, um atestado de óbito, sem autópsia? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Não é matemática, é muito difícil fazer um atestado de óbito com categoria. Vou dar um exemplo. Deus me livre, Andrezão. Não é para você, mas vou usar você só aqui. Vamos supor que o Andrezão, não tem nada a ver com você, o Andrezão tem um tumorzinho no rim, tem uma inflamação nos intestinos e tem um pouquinho de arritmia cardíaca e se infectou pelo Covid. Ele morreu do quê? Ele morreu só de Covid. Ele morreu só de Covid no mundo inteiro.
E foi assim que chegaram os 2 milhões. A morte pelo Covid só começou a ser desvendada quando eu recebi as autópsias dos meus amigos italianos e que me mostraram como é que uma pessoa pode morrer de Covid. Naquela época que eu pedi desculpa, eu tinha publicado na mídia social que o vírus não era letal. Não, a gente pode morrer realmente de Covid, mas vou explicar como. E vou explicar por que é raro. Não só não tem 2 milhões, como é raro. É muito raro. E eu estou aberto para qualquer médico de qualquer país do mundo para discutir comigo essa raridade. E vou explicar por quê. Como é que morre uma pessoa de Covid? Primeiro, essa pessoa tem que ser suscetível ao Covid. E ela morre por um fenômeno em anatomia patológica que se chama anafilaxia. Contra o vírus. Alguma coisa contra a vida. É uma reação hiperérgica muito forte, chamada, do ponto de vista anatomopatológico, de coagulação intravascular disseminada. Esse é o substrato. O que é substrato anatomopatológico? Quando a gente corta um tecido e faz cortes fininhos e coloca no microscópio, a gente vê as particularidades no mundo microscópico e a gente conhece mais a patologia. Por isso que o patologista ele tem que entender de todos os tecidos do corpo. Para suavizar um pouco, eu quero falar sobre as vacinas. E agora eu vou falar não só em meu nome, eu vou falar em nome do meu pai, que eu acabei de homenagear. Eu tenho certeza, papai, eu tenho certeza que se o senhor tivesse vivo, o senhor não deixaria nenhum bebê, nenhuma criança, quem sabe nenhum adulto, a ser cobaia dessa vacina experimental. Essa vacina é uma vacina experimental. Não existe nenhum ser humano no mundo que pode dizer que ela não é experimental, e eu vou explicar por quê. Como é que se faz uma vacina, meu Deus do céu? A gente primeiro escolhe um hamster, um coelhinho, uma galinha, injeta o vírus, a gente inocula essa vacina num animal cobaia, né, num hamster, e depois tem que sacrificá-lo. Eu sempre brinquei nas aulas na Escola Paulista de Medicina que um dia as cobaias se vingarão dos seres humanos. Depois que se sacrificou o ratinho ou o coelhinho, de fazer vários cortes, a gente vai no microscópio, a gente vai ver se a pessoa teve alguma reação colateral pela vacina. E isso demora, gente, a todos vocês que estão me ouvindo, isso demora anos, pode demorar 5 anos, pode demorar 10. Ninguém pode saber o que vai acontecer com uma pessoa que recebeu vacinas com material genético no futuro. E é essa a preocupação que os patologistas podem ter, com muito respeito. A indústria farmacêutica, logicamente que a gente não pode tirar a importância da indústria farmacêutica, mas eu vou terminar de responder essa questão da indústria farmacêutica, porque agora eu vou pedir para o nosso chefe de reabilitação da Clínica Almar contar uma história, e no fim dessa história nós vamos falar e terminar para falar um desejo que eu tenho pessoal de ver de conduta da indústria farmacêutica mundial. Andrezão, por favor, ele vai ler um conto do livro novo, Contos e Versos da Vida e do Amor. Por favor, o conto chama-se O Contador de Histórias. Muito obrigado, André. É uma honra estar aqui. Vou ler um conto do Contos e Versos da Vida e do Amor, de Benny Schmidt, o livro proibido. Contador de Histórias. Tudo se passava num sítio onde vários meninos e meninas bem jovens sentavam-se ao redor de uma enorme fogueira para escutá-lo. Diziam que, além de ser um exímio contador de histórias, do chamado Lord Crocs, tinha o poder de enxergar vultos na floresta que circulavam ao redor dos jovens. Eram raros os que podiam vê-los. Eram imagens negras, mais escuras que a própria noite. Eles surgiam num lugar e, pum, num segundo estavam em outro, sem nem mesmo se observar qualquer movimento. Apareciam entre os jovens
mesmo sem enxergá-los, sentiam múltiplos arrepios. Para quem podia vê-los durante a noite, eles destacavam-se pela sua cor muito mais opaca e negra. Certa madrugada, os jovens conversavam ao redor de uma fogueira maior ainda, imensa em relação à habitual, que já era grande. Os jovens escutavam o contador de histórias dizendo que os vultos dessa floresta eram, na verdade, seres extraterrestres, e que ele mesmo teve contato com um deles, um lorde chamado Lord Crocs, que dizia ter vindo de um planeta longínquo, onde também havia vida e morte, mas não existiam emoções de qualquer espécie. Os jovens escutavam e viam o contador de histórias por detrás da fogueira. Ele contava ao Lorde, dissera ter viajado para o nosso planeta para aprender a sentir emoções com os seres humanos. Subitamente, uma menina chamada Clara deu um grito, dizendo que estava vendo 2 vultos atrás das labaredas da fogueira. Ela afirmou que tinha uma cor negra infinitamente preta. Clara então cutucou seus companheiros de fogueira, dos 2 lados, tentando entender o que estava vendo, mas o único que podia enxergá-los era o contador de histórias. Lord Crocs contou a Clara que morava num planeta inacessível e que neste planeta não existia sentimento algum. E, inclusive, foi o motivo de sua viagem à Terra, para aprender sobre alegria, felicidade, sobretudo o amor. Resolveu disfarçar-se em vulto. Foi quando Clara perguntou ao Lorde: por que só eu e o contador de histórias podemos vê-lo? Não sei, respondeu ele, mas tenho certeza de haver um motivo bem importante. O tempo foi passando, o dia foi clareando, os vultos desapareceram no primeiro raio de luz do amanhecer, restando aos 2 somente sombras no interior do lugar das imagens. O contador de história convidou Clara para passearem pela floresta e disse que levaria numa linda cachoeira que ecoava até um lago repleto de peixes coloridos. Ao chegar à beira do lago, beijaram-se afetuosamente e, depois de inúmeras carícias, se amaram no lago. Ficaram abraçados por um longo tempo. A noite chegou novamente. Com ela, Lord Crocs ficou nítido de novo a Clara, e que lhe fez uma pergunta. Lord Crocs, você não vai mais falar nada com a gente? E ele respondeu, muito pelo contrário. Acabei de cumprir minha missão. Acabei de descobrir que a vida com sentimentos e amor é um paraíso. Seu planeta Terra é o paraíso do universo. Pena que as pessoas não saibam reconhecê-lo, assim como o meu vulto, Clara. Obrigado a você. E esse conto foi escrito, Andrezão, e a todos os presentes, misturando essas imagens de vulto, clara, escuro, negro e sombra, porque é assim que eu enxergo que o mundo está hoje. O mundo está tão estranho para mim, o mundo está tão complicado, o mundo parece que está de cabeça para baixo. Eu vou usar essa história para o meu desejo que eu gostaria de ver na indústria farmacêutica. Antes de pedir esse desejo para o mundo inteiro, eu queria dizer o seguinte. Um grande filósofo grego, e eu fui um amante da mitologia grega, quando fui jovem, contava histórias de mitologia grega no próprio laboratório Lavoisier. Sócrates, um dos maiores filósofos descritos na nossa literatura, se gabava por dizer a seguinte frase, não é verdade? Depois de percorrer por aí, de andar por aí, de pensar muito e muito e muito, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu nada sei. A única coisa que eu posso dizer é que eu não sei nada. E com licença, Sócrates, onde quer que sua alma esteja também, mas eu tenho uma outra frase para dizer, e que eu gostaria de dizer justamente para a indústria farmacêutica. A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é que Deus existe. E quero dizer para vocês que vocês têm que se compenetrar, que vocês são feitos para gerar saúde. Porque o que dá a entender para as pessoas, até para as pessoas leigas, que vocês estão mais preocupados em vender vacinas do que na saúde dos seres humanos que tanto precisam de todo o seu conhecimento, de toda a sua ciência. Então, eu peço encarecidamente, o mundo dá muitas voltas e tomara que a indústria farmacêutica se atenha
E para terminar, quero dizer o seguinte. Vou dizer em meu nome e vou permitir de novo a você, papai, vou dizer em nome do meu pai. Se esta fala, se esse pendrive salvar um bebê, uma criança ou um adulto que seja de tomar essa vacina experimental, a minha missão estará cumprida. E agora eu vou falar de amor, porque talvez seja o amor a razão de tudo isso e a razão porque Deus criou essa maravilha que a gente vive hoje em dia, como disse o Andrezinho, no lugar da escuridão e do nada. A gente tem que passar os dias da gente aproveitando cada segundo da nossa vida. E vou usar uma historinha grega. Roseli, que bom que você veio. Muito obrigado pela presença, Roseli. Vou contar essa história de amor para você e para minha mulher. É porque a Roseli foi a secretária da Escola Paulista de Medicina há 40 anos e é uma verdadeira lenda da Unifesp. Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. O deus Eros, o deus do amor, se enamorou de uma mulher chamada Psique. E a Psique ficou completamente louca pelo Eros. Só que, estranhamente, o Eros sempre vivia com a cabeça coberta. Ele não queria se mostrar para a Psique. E eles começaram a se amar, chegaram a se casar. Mas aí as irmãs da Psique, que não eram tão belas que nem a Psique, começaram a encher a paciência dela e falaram: mas Psique, você está maluca? Você está namorando, tendo relações com um homem que você nem olhou. Ele pode ser um monstro, pode ter gengiva sangrando, dentes podres. Você nunca olhou o rosto do teu amor? E de tanto que as irmãs envenenaram a Psique, um belo dia, foi lá, enquanto o Eros estava dormindo, e descobriu a cabeça de Eros. E assim que ela descobriu a cabeça de Eros, Eros virou para ela e disse o seguinte: puxa, mas por que você fez isso, meu amor? Para que o amor possa existir, sempre é preciso que exista um segredo, um mistério. Quando a gente extermina com mistério, o nosso amor pode terminar. Eu usei essa história tantas vezes na minha vida. Eu, conforme eu disse, vou completar 50 anos dando aula de medicina para chamar a atenção dos alunos. E eu dizia, para mostrar o meu amor pela minha mulher, dizendo assim: ai, Patrícia, se eu fosse Eros e você fosse a minha Psique, você podia me descobrir, fazer o que quisesse comigo, porque o meu amor por você está muito distante do que só meus olhos podem ver. Ele está em toda a vida que nós levamos, nesses 35 anos de casado, pela maneira como você cuidou dos meus filhos, pela maneira como você cuida de mim. De tal maneira, meu amor, que se eu fosse o Aladim e tivesse uma lâmpada mágica e tivesse só um desejo para escolher, eu escolheria sempre a mesma coisa. Eu escolheria ter te conhecido e casado com você, meu amor. E para terminando de verdade, quero dizer que os anos se passaram. Eu, na minha vez, não posso mais entregar muito da beleza que eu te ofereci durante a juventude. Mas você continua bela como jovem. E você continua sendo uma mistura de flores. Uma mistura de flores daquelas que você mais gosta, que, se não me engano, são as orquídeas que estão aqui pelo nosso jardim de hoje. São os jasmins, são as camélias, são as gloriosas, são as lavandas, são os lírios e os girassóis. E pelas minhas contas, amor, eu acho que a gente ainda tem mais 1/4 de vida que a gente já viveu a viver. Então eu tenho uma proposta para te fazer em público. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer que toda segunda-feira seja uma orquídea,
que toda terça-feira seja um jasmim, que toda quarta-feira seja uma camélia, que toda quinta-feira seja uma gloriosa, que toda sexta-feira seja uma lavanda, e que todo sábado e domingo possa ser um lírio e um girassol, porque no fundo, você é a mais bela jardineira que eu conheci na minha vida. Obrigado a todos vocês. Eu vou voltar ao piano, tentar tocar a música, senão não vou conseguir dormir. Vamos ver se eu consigo. Agora que eu parei de tremer um pouco aqui, que estava difícil, falar do meu pai, falar da minha família sempre me deixa um pouco trêmulo. Então eu vou voltar ao piano e, de novo, vamos aproveitar essa champanhe e o coquetel feito pela doutora Patrícia, que é a nossa presidente e que eu considero ela uma verdadeira irmã, não de sangue, mas irmã de alma. Muito obrigado a você, Patrícia Santos Rosa.